Olá, está começando mais um GC Online e é um prazer e uma alegria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, através dos nossos GCs. E nós vamos aqui compartilhar a palavra e queremos que você, neste momento, esteja atento a ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia dEle, que se renova todas as manhãs sobre nós para que esse programa, esse momento aqui, seja muito especial. Pai, muito obrigada, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a sua bondade, Senhor, é eterna, o seu amor é incondicional. Pai, nós estamos aqui reunidos para poder ouvir de Ti, através da mensagem do Evangelho, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos fazer cada dia mais aperfeiçoados ao caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Conhecer o teu coração, Jesus. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. O teu amor. Então traga-me. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia, glória a Deus. É o que nós queremos, conhecer o coração de Deus. E fazemos isso através das Escrituras. Nós conhecemos quem Deus é e o que Ele pode fazer e fazer nos tornarmos conforme aquilo que Ele espera pela palavra. Então, pela palavra a gente entende como é esse coração de Deus. Às vezes a gente canta tanto sobre isso, né? E a gente fala, não lê a Bíblia, não adianta. Olha aí o recado. Não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não vai resolver.
Eu quero conhecer seu coração. Então, vê, aqui, ó, tá aqui. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Hoje, gente, o texto, nós seguimos a agenda e até aqui um modelo, né, esse GC Online, para você também seguir aí no seu GC, como inspiração, como um momento ali de reflexão, de estudo, para que a gente venha compartilhar, né, pessoalmente ali, dentro de cada lar, de cada encontro que você tem, seja o local que você encontre, esteja ali compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem falado. Então, que o Senhor venha falar com você através dessa conversa. Começamos então, Romanos 10, 5 ao 12. O título é Pregue o Evangelho. E nós vamos fazer isso, né? Pregar o Evangelho. Vamos falar do Evangelho aqui. Romanos 10, 5 ao 12, perdão. Então vamos lá. Porque Moisés escreve que o homem que pratica justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Amém? Amém. Glória a Deus. Prega o Evangelho. Aqui nós vemos Paulo falando sobre a questão da salvação, né? A salvação, aqui nós lemos que é mediante a fé em Cristo. Pela lei, ninguém consegue ser salvo, porque ninguém consegue cumprir a lei. A gente já começou a falar disso há algumas semanas atrás, né? Falamos muito sobre a salvação, de onde vem a salvação é pela fé. E Paulo aqui, ele vai enfatizando essas coisas cada vez mais. Olha, né, tem dois tipos de justificação, dois meios para a justiça. Um era o caminho da lei e o outro o caminho da fé. A lei fala, obedeça, que você obedecendo vai viver. Mas a fé diz, creia em Cristo e você viverá. Ou seja, só que os dois precisam de uma plenitude de assertividade. Só que somente pela fé é que conseguimos, por causa de Jesus Cristo, mediante a Jesus Cristo, mediante aquilo que Ele fez por nós, mediante a fé naquilo que Ele fez. Ou seja, não tem a ver com a força humana, não tem a ver com as obras humanas, não tem a ver com nada daquilo que eu e você possa fazer. A salvação, ela vem por intermédio, único e exclusivamente, a Cristo e a fé nele, né? E Paulo vai falando aqui nesses versículos sobre isso, né? Por isso que ele fala assim, né? Quem que fala que vai poder subir ao céu? Para quê? Não fala que no seu coração quem vai poder subir ao céu ou quem vai descer ao abismo. É como se ele estivesse dizendo assim, é um absurdo essas perguntas, é um absurdo esse tipo de conversa aqui, porque não é necessário isso mais. Cristo encarnou, Cristo viveu, Cristo cumpriu a vontade de Deus aqui e Ele ressuscitou. E aquele que nele crê obterá a vida eterna. Amém. É como se ele estivesse dizendo, é um absurdo essa conversa. Né? Não precisa dizer isso, não precisa de você fazer esforços e sacrifícios sem fim para alcançar a salvação. Porque tudo, completamente tudo, é por intermédio de Jesus. E por causa disso, ele fala para a gente falar do Evangelho. E o Evangelho é simples, né? É descomplicado, desde que nós entendamos que tudo vem de Jesus. É verdade. E é muito importante, né, a gente ter esse entendimento por que pregar o Evangelho. Na verdade, a palavra Evangelho, ela significa notícia, né? Uma Sim. boa nova, é uma boa notícia. E cabe a nós que portamos essa notícia, que sabemos dessa verdade, compartilharmos, anunciarmos a mensagem para que todos possam ter acesso e entendimento, como você falou aqui. Existem dois caminhos de justificação, o pela lei e o pela fé, pela fé em Cristo Jesus. Então, pela lei é impossível você ser salvo. Pela obediência, pelo cumprimento da regra, você não vai conseguir alcançar o padrão de perfeição necessário.
Mas aí entra agora em vigor a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. O favor não merecido que nos conduz à salvação. E nem todos têm acesso a essa notícia. Muitas pessoas ainda estão presas ali à justiça pela lei, à justiça pela religiosidade. E nós somos portadores da verdadeira mensagem de salvação, de redenção, que tira o homem desse lugar de obrigação de cumprir algo para ser salvo, e o cumprimento da regra se torna agora uma consequência, né, e não a causa da salvação. E aí, agora vem a graça, é o favor de Deus não merecido, que não apenas nos salva, mas nos capacita para andar à altura dessa salvação que nós recebemos. Então é de fato uma boa notícia que nós temos, e uma boa missão que temos também de anunciar e de propagar essa mensagem. Amém. Amém. E aí a gente vai observando aqui, olha, eu gostei de ler, a gente não leu até os versículos seguintes, mas quando você pega aqui, ó, vamos lá. Quando eu li, eu falei, essa palavra, engraçado, né? Que essas palavras a gente fala o tempo inteiro. A fé vem pelo ouvir, como é que as pessoas vão ouvir se você não pregar? E no decorrer do texto, do capítulo 10, ele vai falar isso. Olha lá o que fala no 14, né? Não, vou no 13. Porque todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, precisam ouvir, né? Eu sempre gosto de dizer, gente, Deus poderia ter mandado os anjos e ele fazer todo esse trabalho. Ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia simplesmente tocar no coração de cada um e dizer assim, agora você é meu, agora você me rende, e a gente se renderia. Se ele tocasse assim na gente, a gente já se prostra, né? Como o profeta Isaías teve esse encontro assim, muito real. Então, assim, ele poderia vir pessoalmente, mandando seus anjos, como ele veio pessoalmente, ele subiu. Ele podia falar assim, não vou ficar aqui então. Mas não, a obra de Cristo tem tudo a ver com aquilo que a palavra fala. Ele veio, ele cumpriu o papel, morreu, ressuscitou, subiu, e ele deixou o Espírito Santo, ele diz que nos ensinaria todas as coisas, e esse próprio Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele poderia ter mandado os anjos, mas não. Ele quis que nós fizéssemos esse trabalho, porque ele falou que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez ainda maiores. Ou seja, ele quis dar continuidade, né? Aquilo que Adão errou lá atrás, como um ser humano, né? Que expressaria a glória de Deus. Cristo resgatou isso através da sua vida e morte e ressurreição. E ele quer que nós venhamos representá-lo na plenitude de quem Cristo é, dia a dia, né? Que somos aperfeiçoados, somos transformados de glória em glória. Mas levar a mensagem do Evangelho não é nada diferente daquilo que Jesus fazia. Por isso que ele quer que a gente faça isso também, porque é algo que ele fez, né? Então, mas como que as pessoas vão ouvir se ninguém falar? Como que eles vão crer se ninguém pregar? E isso é algo que nós, principalmente nos nossos GCs, nos nossos pequenos grupos, a gente não pode só se acomodar, né, e se acostumar com aquele grupinho, com aquelas pessoas que estão ali. E glória a Deus por isso, que estão sendo edificadas, estão sendo, né, cada dia mais amadurecidas na fé. Mas nós não podemos nos acomodar, que devemos também incentivar os nossos irmãos na fé, nós também, a falar com alguém do lado. Olha, quando você estiver lá na sua escola, na sua faculdade, chama a pessoa também para vir no GC, para vir num culto. Conversa com ela sobre Jesus, pergunta para ela, né, como que está a vida dela com o Senhor. Tem gente que... A gente está num país muito cristianizado, assim, né? Vamos usar um termo meio... E aí, muita gente fala, não, Jesus é lindo, eu amo Jesus, Jesus é bom demais, né? Mas pouco se vive de verdade. Então, nós temos a liberdade religiosa aqui no Brasil para poder falar da palavra, falar do Evangelho, e às vezes a gente não aproveita disso. Eu acho que a gente sente preguiça também.
A gente tem preguiça de levar a palavra assim. É isso, a pessoa já conhece, todo mundo já sabe. Na nossa realidade, é muito difícil você pensar que alguém nunca ouviu falar sobre Jesus. É muito difícil você pensar nisso. A gente vive numa cidade grande, enfim, a gente não pensa nisso. Mas não é só não ouvir falar sobre Jesus, assim, no sentido distante, mas a maioria das pessoas, elas de fato não conhecem a Jesus. Elas não sabem a dimensão do amor de Deus, elas não entendem o Evangelho. E nós, como cristãos, a gente não deveria se conformar em ver tanta gente não conhecendo e não experimentando a graça de Deus, sabe? Não conhecendo Jesus de fato, assim. É algo que eu tenho pensado muito sobre isso. Se de fato a gente não tem se conformado em não se parecer cada dia um pouco mais com Jesus. Se olhar para trás, tipo, será que do ano passado para esse ano eu me pareço um pouco mais com Jesus? Apesar de ser uma realidade ainda muito distante de eu me parecer de fato com Jesus, mas será que eu estou melhorando? E será que com isso, porque uma coisa puxa a outra, né? Se a gente se parece mais com Jesus, a gente tem vontade de falar cada vez mais sobre o amor dele. É como quando você sabe de algo muito bom e você quer contar para o seu amigo. Eu e a Lívia, nos bastidores, a gente estava trocando figurinhas sobre assuntos em comum. E é isso, você se sente bem em contar para a pessoa assim, isso aqui é legal, faz isso, faz aquilo. Em abrir os olhos. Então, não abrir os olhos da pessoa em relação à maior verdade transformadora desse mundo, assim, como que a gente se conforma com isso, né? Exatamente. No versículo 8, a Fernanda falando disso, vou voltar aqui, fala aqui, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O 9, porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, né? Em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente falando dessa importância da pregação, né, tem a ver também com aquele que está levando a pregação, a mensagem. Porque aqui fala sobre confessar Jesus no coração. Ou seja, será que eu, vamos falar assim, né? Será que eu estou nesse lugar de confessar Jesus no meu coração ao ponto de eu me derramar para o outro? Porque é isso aqui, né? Como fala também nas Escrituras, né? Em Mateus 12, 34, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o seu coração estiver cheio de plena gratidão pela salvação, não é só na hora que você pregar e a pessoa reconhecer Jesus como Salvador, ela vai falar com a boca dela, mas você também vai ter essa expressão na sua boca, de falar o Evangelho deliberadamente, sem limites e sempre... Eu fico imaginando, gente, Jesus estivesse aqui na Terra hoje, assim, corporalmente, como ele esteve há uns anos atrás, há uns aninhos muitos Esses atrás. dias mesmo? Esses dias mesmo. Eu não consigo imaginar Jesus sentado dentro do ônibus e indiferente àquela pessoa que está do lado. Eu não consigo imaginar Jesus vendo alguém chorando e não indo ali se compadecer. Eu não consigo imaginar. E a gente fala, Jesus, eu preciso aprender demais com o Senhor. Eu preciso demais entender o Senhor no meu coração e fazer essa confissão aqui, porque eu já fiz a confissão como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu consigo pegar essa confissão e derramar no coração de outra pessoa, né, levando essa mensagem de forma tão viva, né? Do mesmo jeito que eu estou ardendo por ela, será que a gente arde pelo Evangelho desse jeito, né? Porque está falando aqui que o coração ele é cheio daquilo que está lá dentro. E o Espírito Santo ele traz esse convencimento para nós. Mas o que a gente faz com aquilo que Jesus nos traz como verdade? A gente se acomoda e abraça aquela fé quentinha, delícia, estou salvo, vou para o céu, andar em ruas de ouro, ficar lá com Jesus, comendo um manjar maravilhoso. Mas eu não tenho esse coração, porque o mundo está assim, muito egoísta, egocêntrico. Ninguém quer saber do cuidado da vida do outro, não. Todo mundo quer viver a sua própria vida e pronto, acabou. Não é, Estevão? Exatamente. E em falar de... parece muito fácil aceitar a graça, né? Porque vem para nós de graça. Mas às vezes a gente acaba caindo tanto em contradição que por ser graça, a gente acha que não tem valor.
Mas pelo contrário, por ser de graça para nós, é porque o preço foi pago por alguém. Sim. E foi um preço muito valioso, que foi a morte de Jesus. E a gente acaba ficando muito na nossa zona de conforto, porque é de graça. Tanto que tem uma frase muito famosa que pregue o evangelho, se possível, com palavras. Mas acaba sendo errônea, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a gente acaba ficando no conforto de, meu testemunho vai dizer, mas a gente tem que também falar com palavras, senão a pessoa não vai chegar a entender e realmente ter uma conversão. Exatamente. Então, quando a gente é carregado dessa mensagem, entende que foi de graça, que é graça para nós, mas não foi de graça, né? A gente tem essa convicção, nossa forma de olhar para o outro muda também, né? Por quê? Porque se eu vejo a graça de Deus derramada em mim, a Trindade estava lá. Ele podia simplesmente, quer saber, vamos jogar uma bomba nessa humanidade e criar nova. Mas Deus não fez assim. Ele se compadeceu, ele veio, ele sofreu, viveu a nossa carne, né? Viveu a nossa humanidade aqui e hoje ele é 100% Deus, 100% homem. Ele escolheu nos amar, né? Ele escolheu ter a gente com ele, a nossa companhia. E por que a gente não faz isso também em relação aos irmãos na fé, que às vezes ainda eles não entenderam ainda o Evangelho, mas são nossos irmãos na fé? A gente crê que o Evangelho é para todos, alcança a todos, né? Amém. A todos aqueles que creem, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a gente tem que crer que o Senhor está disponível para todo mundo, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Prega o Evangelho. E eu gosto sempre de deixar uma leveza, assim, porque a palavra tem poder e o Espírito Santo que traz o convencimento. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho pregado, quem tem essa veia de evangelista, né? Eu vou falar que todos nós temos que evangelizar. Mas eu escuto isso mais de evangelistas, né? Que fala, a gente às vezes vai para um lugar, prega, fala. Às vezes tem meia dúzia, às vezes não tem nenhum. Já vi alguns questionando, né, sobre essa... Às vezes, será que eu não estou pregando certo? Será que... Não sei o que está acontecendo, o mundo está perdido e tudo mais. Mas, uma vez, no seminário, eles falavam, olha, a gente tem que pregar o Evangelho. Agora, quem salva... é Deus. O nosso papel é pregar, nosso papel não é salvar as pessoas, porque a gente não é Jesus, né? Quem salva é Jesus, mas a responsabilidade de levar a mensagem, de pregar o Evangelho, está sobre nós. E nós precisamos de cumprir esse chamamento. Exatamente. Eu uma vez ouvi uma frase sobre evangelismo, que evangelizar é como um mendigo levando outro mendigo ao local onde tem comida. Onde tem pão. Então, onde tem pão. Então, se eu sou mendigo e recebi comida, eu estou sendo transformado por essa comida, que é o pão da vida, que é Jesus, automaticamente isso vai gerar em mim, né, uma mudança de atitude, uma proatividade a fim de levar outras pessoas a se alimentarem também. Levar outras pessoas a comerem desse pão, a encherem-se, né? A se encherem também dessa vida transformadora que é a vida de Deus, né? Que são as águas vivas, que matam a nossa sede espiritual e faz com que nós sejamos, né, vivos, vivamos a vida em abundância porque temos Jesus. Essa é a verdadeira vida em abundância. Então, por isso que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho devem ter automaticamente essa emergência dentro de si. Esse senso emergente, eu preciso anunciar, eu preciso ensinar, eu preciso falar para as outras pessoas aonde tem pão, aonde tem salvação. Porque a humanidade está perdida, a humanidade está indo cada dia mais, né, em um rumo de falência. Sim. Mas aí o Evangelho tem a mensagem de salvação e redenção, que é o que pode mudar toda essa história. Amém. E assim, eu vejo que nós precisamos desse despertamento. E pedir, Senhor, aquece meu coração com o Evangelho. Porque é inadmissível eu estar indiferente a essa mensagem e não levá-la para ninguém. É estranho demais. Eu dizer que eu vivo a boa nova todo dia, uma coisa que renova meu coração e eu fico feliz ali na presença de Deus, tenho meus momentos com Deus e tudo, e olhar para o outro e não querer isso para ele, é estranho demais. Então, nós precisamos de um despertamento, Senhor, que eu venha ser realmente calçada com os pés do Evangelho.
Para quê? Para que onde eu vá pisando por aí, a mensagem seja também pregada, né? Impregnada naquele chão. Quando você anda, fica ali. A marca do pé, né? Ou seja, fica ali. Mesmo que é cimento, se for olhar ali, ó, pelo, sei lá, alguma máquina que venha identificar, vai ver lá a marca do tênis da Lívia, entendeu? Mas não tem a ver, não dá para saber se é o meu, mas dá para saber que alguém passou ali, né? Ou seja, onde eu estiver, às vezes não deve ser a gente, né? Fulano pregou para mim, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que ficou no coração. Qual que é a marca que ficou ali, naquele chão daquele coração, onde houve uma transformação de vida. E nós precisamos de levar, né, cada um de nós, não só a gente viver essa confissão, de fato, como levar também essa palavra do Evangelho, crer que o Espírito Santo traz esse convencimento e levar com que a pessoa venha a transbordar tanto do Evangelho que ela venha confessar com a sua boca, né? Para que ela possa viver de fato. É uma fé que confessa com a boca porque o coração está cheio de fé, né? Confessar com a boca é uma consequência do coração de fé, que está cheio ali, ardendo em fé. Que o nosso coração também venha a ser assim, né? Aquecido com a fé genuína de Jesus. Amém. Para confessar com a boca aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos, Senhor, que a sua palavra ela é fiel. Ela é a palavra que liberta, que cura, que transforma as nossas vidas. Amém. Deus, que nós venhamos ser despertados com esse entendimento, que nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura, porque esse é o desejo do Senhor. Pai, o Senhor é que salva, mas nós sabemos que nós temos essa responsabilidade como filhos do Senhor, de sermos embaixadores teus. Então, Pai, que nós venhamos, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para cumprir esse chamado. Em nome de Jesus. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me para mais